nessa reunião. Eu acho que eu proporia que, primeiro, como primeiro ponto, focasse na questão da... porque aí impede eles participarem do restante da audiência, mas estariam liberados. Dentre as conversas que nós tivemos, não é? E eu colocar a minha preocupação para você, nós acordamos que você ligaria para mim dando retorno. Eu sei das suas atribuições, não é? Que está soberbado e por conta disso eu entendo que você não teve tempo para dar um retorno. Mesmo assim, eu fiquei ligando insistentemente, mais de 15 ligações eu fiz para você para tentar ouvir alguma coisa sua que clareasse mais a classe de professor associado da nossa instituição, porque está empavorosa, e depois daquela conversa que nós tivemos, surgiu não, como é que é? Surgiu mesmo. Tornou-se público uma minuta de resolução que o pessoal está chamando de perversa. Tá certo? É Se quiser, pode participar. É uma resolução que no entender de vários professores, né? Não é um professor, nós fizemos reuniões, já inclusive, não é? Sobre isso. Ela é taxativamente ligada para a pós-graduação. Não sei como é que a reitoria, se porventura aquela resolução fosse aprovada, iria se sustentar, porque ela limita até o número de atividade de ensino. Ela limita em 100 pontos. 2 turmas dá 80. Você pega mais a metade de uma, que é para o cara ter tempo de se dedicar à pós-graduação. E eu acho que esse não é o princípio da nossa instituição. Ela não é um instituto de pesquisa, não é? Então, isso foi uma das coisas que foi discutido. Tem várias particularidades que a gente fez cálculo e etc, e viu que é impossível de um professor de matemática, por exemplo, alcançar aqui. Pode ser, eu não fiz as contas porque eu não sei como é que está a UPA, que Cláudio Honor, que é um ponto fora da curva, consiga. Tirando ele, ninguém consegue. Só para ter um exemplo. Então, o que é que nos preocupa? Nos preocupa que tem uma minuta daquela sem ter passado pelas unidades. Que as unidades, cada unidade tem sua particularidade. Química, olha a resolução em termos de pontuação na realidade da química, da engenharia química. Física olha dentro da realidade de física, eu olho dentro da de matemática, ele na de mecânica, e assim sucessivamente, né? Beto em letras e etc. Então, em cada uma dessas áreas, a gente está vendo discrepâncias preocupantes. Então, nós fizemos já 2 reuniões, eu estou aqui junto com o Celso, como representante desses professores que estiveram reunidos discutindo essa resolução, e nós temos 2 pontos a levar para a sua apreciação. Se é verdade a minuta de resolução que a gente tem, que ela limita e obriga que o cara tenha certas coisas, faz algumas exigências, tá? Esse é ponto 1. Então veja, baseado nisso, nós estamos solicitando que a reitoria, se é essa resolução, que ela envie para as unidades, 100% envio para as unidades, oficialmente, para que as unidades se posicionem. Isso é um ponto 1. Então, o ponto 1 parte do ponto que essa resolução precisa ser discutida nas bases, nas unidades, que cada um tem suas particularidades. Isso é um ponto. O segundo ponto diz respeito a quem já completou um interstício de 2 anos ou vai completar antes que essa resolução se torne oficializada, porque ela não foi ainda. Então, a resolução que está em vigor é a resolução 03 de 2013. E todos nós espelhamos a nossa carreira com base naquilo ali, porque todo mundo quer uma ascensão. Então, você segue aquelas limitações que estão aí. Aí, como é que agora vai ter uma ascensão, mas vai mudar a regra do jogo? O jogo agora mudou, é esse.
Quer dizer, no lugar de você fazer gol a favor, você tem que fazer gol contra. Se for gol contra, vale 2. E gol a favor só vale 1. Então, partindo desse pressuposto, como a resolução 03/2013 está em vigor e ela disciplina a carreira de professor titular, está aqui, eu estou com ela aqui em mãos, tá certo? Então, o que é que a gente pede? O que é que a gente solicita? Que quem tiver ascensão ou promoção, como está sendo dito lá na lei que o MEC mandou, neste período, enquanto a resolução não é decidida, seja pela resolução em vigor, que acreditamos seja uma coisa legal. Foi isso que nós discutimos lá, sem querer aqui entrar no mérito de ponto para lá e para cá. É de 2013, da Câmara de Gestão. Ela disciplina aqui, ó, cria e diz que além das pontuações tem que ter um memorial. É isso que está dito aqui. Tá certo? Inclusive ela já foi feita, ela já Com foi base. aprovada já tendo como referência a Lei 2.772 e a alteração da 1286 e a portaria também. 4 do MEC, de 26 Coloca lá os 3 23. pré-requisitos, né? Então, Edilson, prioritariamente nós temos uma preocupação, é essa minuta ir para a Câmara de Gestão sem ter passado pelas instâncias que a gente acha que deveria, pelo menos, opinar. Não adianta, Edilson, eu vou até me adiantar com alguns argumentos que serão colocados. Ponto 1 vai dizer, já foi enviado. Não foi enviado. Eu entrei em contato com o Homero em novembro, tenho aqui via e-mail, que falei com você, e você disse, Homero e Alexandre, tá, fale com eles. Não foi várias vezes você me disse Porque ele estava trabalhando na minuta inicial. Falei com eles. Aí o Homero disse, Brau, eu aprontei uma minuta, vou mandar para ti, para tu sugerir. Aí eu mandei de volta, Homero, posso enviar para as unidades, naquela época eu ainda era diretor do centro, foi em novembro, dia 23 de novembro, está aqui. Posso enviar? Ele disse, pode, Brau, isso é público. Eu enviei. Para aquela minuta de resolução que foi feita por Homero, certo? Eu enviei sugestão após me reunir com os pares lá no CCT, o professor Celso está no presente. Zé Sérgio Dialética também enviou, certo? E, de posse dessas sugestões enviadas por nós, foi assim que eu entendi. O Homero mandou para mim, mandou com cópia para você, então eu tenho aqui no e-mail, ele disse, Brau, fiz algumas modificações, mas nenhuma relevante com relação àquela proposta inicial apresentada por vocês. Bom, se era isso, não teria mais o que se discutir. De repentemente ficou surgindo boatos, Barroso. Ficou surgindo boatos que tinha uma resolução assim assada, exige que tenha tese de doutorado, exige que tenha não sei o que, não sei o que. E começou a todo mundo ficar inquieto. Aí, quando foi a semana passada, estourou. É de domínio público, uma minuta, não é? Que faz uma série de restrições no seu artigo 9. Eu acho que eu já falei demais. O problema todo é que eu mesmo estava me preparando, baseado numa minuta que foi proposta, né? E quando eu fui olhar depois que saiu essa coisa aqui no artigo 9, realmente o artigo 9 tem uma série de caracteres restritivos que vai impedir que cursos, por exemplo, que não tenha uma pós-graduação ou que não tenha muita gente nessa área da pesquisa, seja totalmente excluído, mesmo que você tenha muito trabalho. Por exemplo, se um cara, numa orientação acadêmica, 20 pontos, se ele tiver muitos trabalhos publicados, mas simplesmente ele não tem um programa de pós-graduação que ele esteja orientando, ele já está excluído automaticamente, exclusivamente por um único item. E pelo que eu percebi na portaria do MEC, que eu li, é o interesse do MEC avaliar o docente sobre todos os aspectos. E para avaliar sobre todos os aspectos, na hora que coloca um impedimento restritivo, por exemplo, esse aqui, o último artigo 4, tem que ter publicação em A1 ou A2. Bom, o cara pode ter tudo isso aqui, se ele não tiver isso, ele está fora.
Então, tem alguns caráteres restritivos que foram impostos na resolução que alterou tudo. E isso aqui realmente nos pegou de surpresa, porque o que tinha sido veiculado antes era aquela minuta que Homero passou, da SRH. E isso aí realmente nos surpreendeu, né? Porque muita gente mesmo, fica totalmente já excluída, independente de produção, seja lá o que for. Não atendeu determinados itens ali, tá fora. Tem particularidade na pontuação, Na pontuação. que foge o controle meu, por exemplo, e seu, da maioria. Por exemplo, tem um artigo que Barros escreveu e que eu sou coautor do artigo de Barros, certo? Aí submetemos o artigo para uma revista boa, o artigo sai para Barros, que foi quem escreveu o artigo, e eu sou somente parceiro dele dentro do artigo. Para Barros sai com B1, porque na área dele aquela revista é classificada como B1, e para mim, na minha área, sai com A1. Quer dizer, Barros foi o autor do artigo, atingiu aqui, e eu, mesmo tendo escrito o artigo, não, como é o contrário, Barros tendo escrito o artigo, não é pontuado com A1. E eu, que fui somente parceiro dele, dei uma contribuição pífia lá, sou agraciado. Entende? Quer dizer, essas disparidades não pode deixar para casos omissos. E tem uma preocupação legal, de caráter legal, que é se essa resolução pode retroagir. Porque tem uma gama significante de professores associados 4, que desde o dia 1º de maio que tem direito à ascensão. Eu não dei entrada no meu, mas vou dar agora, porque esperei que saísse a resolução, mas não que saísse uma resolução para dizer assim, não faça mais nada, vá publicar. Eu pego 2 turmas e chamo, vou dizer lá no departamento de matemática, só pego 2 turmas. Bom, deixa eu falar um pouco de quem tem a tomar discussão. O mais emoção que a gente tem para resolver as coisas é a contribuição de todo mundo, aplicando a inteligência, hora mais prática, hora menos prática, mas enfim, para resolver os problemas. Né? Primeiro, não vamos para você começar a administração tanto quanto eu, a administração não começa a universidade. Né? Vamos falar que houve a universidade tem uma administração e tem uma instância. E é na administração que ele propõe e nas instâncias vai discutir. O que é que nós fizemos? A lei 2772 pede que ele regulamente, vamos regulamentar. O que é que eu pedi? Uma minuta na SRH. Minuta é base para a discussão. Manda para todo mundo. Pedir para o governo mandar para todo mundo. Feitas essas contribuições, cessado no prazo de eu pedi para a UNER mandar para a Câmara Superior de Gestão. Lá é nomeado um relator, que é o professor Clóvis, de Sociologia. O professor Clóvis sugere ao presidente da Câmara que, pelo fato dele não ser professor titular, era conveniente que ele se assessorasse de uma comissão de professores titulares. E assim é feito. Alexandre nomeia o professor Weber, o professor Jazinaldo e o professor Milton, de Civil, para assessorar o relator. E eles compõem uma minuta. Essa que está aí. Então as coisas estão em curso. Não tem nada de anormal. Vai para a comunidade do adulto, a comunidade contribui, a comissão, o relator é nomeado relator, é pautado na Câmara. Quer dizer, para mim não se trata de nenhum atropelo aí, nem de boatos, mas de fatos, né? Fatos administrativos que estão ocorrendo. Né? O que você coloca é que no curso dessa discussão, desse curso que está em pleno fluxo, né? A resolução, ou a minuta que saiu da comissão, uma minuta que restringe, uma minuta que não espelha a realidade da universidade. E eu fui conversar sobre isso, advertido por você, naquela conversa que nós tivemos, uma conversa, né, de professores, 2 amigos, né, eu fui falar com o Clóvis, né, que é o relator. O Clóvis disse, professor, eu vou mandar uma cópia para você, mandou, e eu li, e a gente conversa. Aí eu voltei a conversar com ele, ele disse, olha, nós adotamos uma linha. E vamos colocar a Câmara para a discussão. Né? É a linha de que, se a gente for acomodar ou for circunstanciar a discussão dessa resolução à realidade da UFCG,
você vai ter que admitir, por exemplo, que o professor, qualquer experiência pode ser professor titular. Então nós admitimos uma linha na comissão. Eu adotei a linha na comissão assessora. Qual foi a linha? O professor titular deve ter passado por todas as experiências que a atividade universitária tem. Bom, e eu li, confesso que eu li a partir desse olhar. Porque é claro que a gente não pode simplesmente fazer uma soma mecânica da experiência da universidade. Nós temos unidades de professores assim, recentíssimos, com uma vida acadêmica que está incipiente, e temos professores como você, uma experiência muito grande. Acho que só a média matemática não resolve. Você tem, pelo menos, se fizer uma média, fazer uma média das melhores experiências acadêmicas da universidade. Das melhores experiências acadêmicas da universidade. Porque não dá para pegar a média das unidades, o que não impede que as unidades discutam, né? Com relação à mecânica da discussão. Com relação a que a Câmara coloque isso por sempre para as unidades, não há impedimento nenhum. Posso agora chamar Alexandre Cláudio, né? Alexandre, posso pegar essa minuta produzida pela Comissão Assessora e pelo relator, vamos mandar por centro, antes de levar para discussão, no caráter final, porque Alexandre adota uma seguinte dinâmica. Ele aprova, parece que não, ele discute item por item, aprova item por item, homologa e ainda manda para o procurador para depois, aliás, ele aprova item por item, aprova uma resolução consolidada, manda para o procurador, somente quando tem a repercussão financeira, e só homologa, e só atendendo a um acordo do TCU, e Alexandre só homologa quando volta para o parecer do procurador, que não homologa. É claro que a gente tem muito tempo aí. Durante todo esse tempo que a Câmara está discutindo, né? Pode dizer, Alexandre, suspenda isso aí, a Câmara tem muito tempo para discutir, o procurador para opinar, e mande para o centro, mandar para as suas unidades. Esse é um caminho, isso aí não tem problema, né? Com relação à adoção da resolução, se ela estiver vigente, se não tiver nenhum comprometimento legal, não tem nenhum problema. Para aqueles professores que já venceram o tempo, já venceram o index do segundo ano, não tem nenhum problema se a resolução estiver vigente e se não tiver nenhuma ilegalidade nela. Essa é a resolução. Se ela não confronta com nenhum instrumento legal, aí não tem problema de adotar para aqueles que já venceram e que querem cumprir, aliás, querem fazer sua promoção. Não, eu já. Ficou o final da discussão, fui contemplado. Ela, na verdade, a resolução foi revogada, até onde eu sei. E vai levar um tempo, de fato, a atenção tem que ser cumprida, muita gente não compreende, né? Porque não vai primeiro para o procurador, depois vai para a Câmara. Eu prefiro o caminho contrário, que quando eu estava na Câmara esperando em cima, que quase não mandava nada para lá porque não tinha repercussão financeira. Era mais de cunho acadêmico, né? Então eu digo assim, a Câmara esperando em cima estava liberada acerca de consulta à Procuradoria, tá bom? Mas a gestão, infelizmente, tudo tem repercussão financeira. Então a acorda tem força de lei. Então, o que é que a Alexandre pensa, assim, pensou? Enviar para lá, porque se na verdade está todos conformes, só homologar. Mas se qualquer mudança, né, de parecer e que muda o conteúdo da resolução, né, tem que ser de novo apreciada pela Câmara de Gestão ou qualquer outro Câmara ou colegiado, quando se tratar de consulta à Procuradoria. Mas o que eu vejo, que eu percebo, que isso vai levar tempo. E a gente não pode ficar refém, né, desse tempo de uma nova norma, que pode ser apreciada, pode ser modificada, a gente só todo dia no aniversário, né? A gente já teve nesse ponto, mas não pode deixar de cumprir o que está em vigor. E a preocupação que eu sinto aqui, o meu sentimento, é de que ele de fato estava fazendo as contas que eu não estava lembrando, mas em 2006 a instituição do associado, né? Por isso que eu estava fazendo a minha verdade foi um ano depois, foi em maio de 2007. Eu fiz um ano agora em maio. Desde o 1º de maio que a gente tem direito. Não, é porque eu não estava lembrado do período, mas 2006, está correto. Por isso que eu estava anotando as coisinhas aqui. Então, eu vejo esse caminho, o encaminhamento que você está dando é o mais razoável, mas vamos ver se está correto. Manda para a discussão que está no vamos ver a conformidade legal da resolução que está vigente. Exatamente. A conformidade legal dela. Se ela ficar A conforme, tem nenhum problema. Santos, ela cria e só acrescenta um memorial, que eu acho crucial, cara. Crucial o memorial. Eu quero saber a sua vida acadêmica. Não é num semestre. Não é num semestre. Tá entendendo? O memorial contempla contempla tudo.
Você veja que a Fluminense, ela botou nos anos que o cara está como associado. Ela quer avaliar o cara nos anos que ele é associado. Razoável, que aí o cara tem artigo, etc, etc. Durante esse período. Agora, você ser obrigado a fazer 100 pontos num período, vai olhar se você faz. Em produção intelectual. Está entendendo, Barbosa? Tem um direito, mas já vai meu pleiteado, porque eu acho que uma dimensão só não dá direito, na minha percepção. É a percepção acadêmica que eu tenho. Por quê? Porque nesse tempo todo de associado que eu fiz como exceção da acadêmica. Como exceção, um artigo aqui, uma orientação ali, mas fez a administração. Penso que uma dimensão só não dá. A gente não é um instituto de pesquisa, mas não é só, e nem quer ser só também, um instituto de ensino, né? Claro, olha, é também de mas só tem um ponto. A resolução não é que aqui tenha acrescido o memorial. Ela está na própria lei. Tá. Tem que lograr a aprovação do memorial. Ou Eu numa discussão, porque eu participei durante algum tempo na Câmara de Gestão, primeiro de tentar unificar numa única resolução, estabelecendo as normas para todas as classes. Aí foi essa de 2013, a 03 de 2013, que fez tudo isso, porque antes era separado, tinha uma resolução para professor associado, e agora com a professor titular e uma outra. Então a que está em vigor, ela está de acordo com a lei. Se a discussão é de repente esmiuçar, para deixar claro e tal, para estabelecer parâmetros, né, para as comissões especiais que vão avaliar esses processos, então seria um acréscimo à resolução atual, uma reformulação da resolução 03, acrescentando lá os pontos, os parâmetros, né, para definir a avaliação para a classe de professor titular. Isso, uma resolução única. Não é privilégio de ninguém, não é escondido de ninguém. Eu sempre participei da administração, não diretamente aqui, mas no centro, e aqui passei 5 anos como prefeito. E uma coisa que eu sempre me vangloriei, sempre cantei marra para todo mundo. Digo, bicho, eu estou na administração trabalhando, tenho uma função gratificada para exercer o cargo, faço jus ao cargo que eu tenho e faço jus à minha função de professor, porque eu nunca deixei de dar aula na graduação e na pós-graduação, nunca deixei de orientar aluno de mestrado, só tinha mestrado, e nunca deixei de publicar. Evidentemente que a minha produção científica jamais poderá ser comparada com o professor que está o dia a dia na sua produção científica. De repente, nada disso que eu fiz é levado em consideração. Como nos 2 últimos anos eu não fiz, não tenho trabalho publicado, tchau. Quer dizer, me coloca, eu tinha que ter uma orientação de doutorado, como? Como eu tinha que ter uma orientação de doutorado? Se meu curso não tem doutorado, aí você vai dizer, peraí, Brau, e o doutorado em parceria? Sim, é um doutorado em parceria com a UFPB. Aí eu pergunto, todo mundo do departamento em matemática é uma coisa bem específica. Todo mundo pode orientar a tese de doutorado? Não. Aí disse, e tese de mestrado? Tem aluno suficiente para cada professor que tem doutorado ter um aluno orientando? Não tem. Em contrapartida tem outras áreas aí que o cara tem 20 orientando. E aí? Aí eu vou fazer por 20? É complicado. Mas eu acho que esse encaminhamento dado por Vicemar e por você ter dito aqui, nos tranquiliza, você vai encaminhar para que seja enviado às unidades, para a minuta para os centros. É até advertido que as unidades discutam à luz dessa resolução. Para ver, na verdade, onde se pode chegar a um consenso. Eu acho que por isso. Até essa proposta de trazer, em vez de mais uma outra resolução, atualizar essa. Agora veja, Edilson, eu tenho uma preocupação, viu, Vicemar? Porque, a não ser que a reitoria coloque alguma nota com relação a isso, porque nessa resolução ela instrui como deve ser o processo. Então aqui diz que a comissão é do departamento. Aí a gente vai dar entrada no departamento, os caras podem não querer fazer a comissão.
se não tiver alguma coisa da reitoria dizendo que está em vigor a resolução. Se ela não tem nenhuma desconformidade legal, ela está vivendo. Né? É por isso que seria bom que consultasse a Procuradoria. Enquanto tiver outra, enquanto essa resolução está na Câmara não for aprovada, ou não foi incorporada a essa aí, ou essa aí não for alterada, né? A SH vai ter que dizer para os casos investidos, está vigente tal. Pronto. Isso aí a gente está satisfeito. Eu acho difícil publicar uma nota dizendo que uma resolução continue em vigor, porque afinal de contas é redundante. Né? Então compete a comissão se informar, porque afinal de contas, quando você é nomeado para qualquer função, você tem que saber o que é a função. Nesse problema, eu acho que a linha de Clóvis, em um sentido, é importantíssimo, que é lembrar que a universidade é a universidade. Ela tem que se conformar com o resto do país e é a universidade que a gente quer, não é a universidade que a gente é. Mas também não é por isso que a gente vai acabar com isso. A gente tem que fugir da tendência de construir uma resolução que atende a um caso da física, que atende a um caso da enfermagem, que atende a um caso da mecânica, né? Mas tem que construir uma resolução que atenda aos centros. Né? Um dos elementos que você comentou, que eu acho que é fundamental para titular, é o tempo. Você não avalia um professor titular pelo que ele fez em 2 anos, porque o professor titular é o ápice da carreira. Então você avalia a carreira. Acho que isso é fundamental. Ok, professor, muito obrigado. Edilson, Irã queria acrescentar mais alguma coisa? É importante que o encaminhamento para os centros seja de forma formal. Sim, da Câmara. A Câmara vai... nesse, não, de dois, de forma formal, e nesse documento diga que ainda, né? Aliás, que vige essa resolução da 2013. Porque é suficiente. Vai ser a informação da Câmara e da SRH. Com relação à matéria, está evita esse problema. Eu acho que como também foi feito até com outras resoluções que foram discutidas na Câmara de Gestão. Quer dizer, foi finalizado com uma proposta de minuto. Né? Então, estabeleceu um prazo, um tempo, né, para que essa minuta seja apresentada, discutida nos centros, nas unidades, que tiverem interesse em discutir, né, e elas apresentarem sugestões para a própria comissão e o relator, que está responsável por apresentar a sua análise com relação à Câmara. Né? Então, quer dizer, dá um tempo para essa discussão acontecer nos centros, né? E aí, de repente, pode vir a colaboração até para aperfeiçoar. Porque eu acho que todos nós concordamos que a resolução, né, no caso do professor titular, para o professor titular, não se restringe a um período, a 6 meses, 2 anos ou mais anos, como é o caso de outras universidades que também estavam propondo, estabelece os 8 anos que, em tese, corresponderia aos 4 níveis de associado. Isso é uma visão mais ampla, né? É uma avaliação da carreira que ele vai chegar ao topo. Então, acho que seria mais ou menos nessa linha. Né? E aí contemplava um pouco a preocupação de vários professores que tiveram nessa reunião, né? Porque, vamos dizer assim, embora a maior parte seja até de uma área, da área de tecnologia, né, do CEI, CCT, mas e a área de humanos, por exemplo? É claro que a resolução não vai pegar casos particulares, mas que tem uma visão mais geral, que contemple o universo da universidade. Que universidade? O UFCG. Né? E também não adianta a gente pensar num determinado modelo de universidade que nós, enquanto UFCG, nunca vamos ter concretamente. Então isso impera o desenvolvimento. Ok, então o que seria isso? Nós vamos comunicar, vamos enviar para os centros a minuta de resolução, lembrando, vou pedir para o Homero fazer encaminhamento, lembrar a minuta inicial, que pouco centro é uma resposta, eu sempre lembro a resposta. A minuta inicial, a minuta atual da comissão, da Câmara Superior, e esse mesmo encaminhamento assinado pelos dois proretores,
do projeto da Secretaria de Recursos Humanos, a advertência de que, no concernente à matéria em discussão, né, a resolução tal, existe resolução. Quer dizer, não somos nós vamos dizer que está vigente, existe resolução. Essa resolução está vigente. É isso? Isso é as questões eu tive lendo muito essas coisas ultimamente, que o pessoal do direito chama de transitório. São situações Né? Resolução transitória para resolver o problema. Eu descobri até que na Paraíba tem um prefeito que sucedeu o pai. Né? O pai saiu por conta da Constituição de 88. Como o cara era, não sei quem era, né? Em Campina Grande. Aí, no período transitório, ele pôde ser candidato e foi prefeito de Campina Grande. Sucedeu o pai. É bom demais, né? Tranquilo. Nada impede que vocês fiquem para os outros Não, pontos que a CPQD e o calendário é isso. Eu queria pedir licença a vocês. Eu já pedi para a gente, eu já pedi para a Alexandre e o Homero vir aqui daqui a pouco, a da Serra, porque ele já encaminhou isso aí. Aí eu. Certo? Tchau, Sérgio. Um abraço. Também teria a ver com essa discussão que é sempre Tranquilo, né? Bom jogo aí. Já estava em operação, cara. E se tivesse sair aqui rapidinho, né? Porque Já foi cirurgiado? tá ainda, tá na sala de operação. É uma cirurgia. É mais velha. O ela foi internada, aí voltou, mas Sim. hoje vai ter que botar por não ter feito. Sem que eu É o sacrifício da gestão, né? acho que eu marquei com ele. Mas tá lá, família, né? Não, qualquer coisa, não sei. claro, ele assim, aqui, vamos lá. Se quiser, eu posso falar. É, mais velha. Fala, me dê um retorno, se for o mesmo assunto. Pronto. Se for o mesmo assunto, você dá um retorno para mim. Dou. Para não ter dúvida, se for o mesmo assunto. Tranquilo. Eu dou. Agora atende teu celular, pelo menos ligação. Não posso atender, não, fiz 15 ligações, bicho. Ah, vai ser acesso sua. Ah, é brincadeira. Lolito, você é presidiário. Estou com muito orgulho. Mas já jogou no Campinense. Não. Isso aí não sujou meu currículo, não. Pode olhar. Foi negociado e não foi. É. Tchau, gente. Um abraço. Bom jogo para todos. Olha essa mensagem aí, se você puder.